Sabe, às vezes um único ponto de conflito pode agir como um acelerador, sabe, desencadeando uma mudança gigantesca no cenário global. E é exatamente isso que a gente está vendo em 2026. O que estamos testemunhando não é só mais uma guerra. É o desmoronamento de uma ordem antiga e, olha, o nascimento doloroso de uma nova. E para a gente ter uma ideia da gravidade do momento, basta olhar para essa declaração. Essa frase, dita num momento de tensão máxima, resume perfeitamente o risco que o mundo todo está correndo. E ela serve de ponto de partida para a nossa análise de hoje. Então o ponto central é esse aqui. O conflito não é bem a causa, mas sim a consequência de rachaduras que, vamos ser sinceros, já existiam há muito tempo na estrutura do poder global. E para entender isso direito, a gente precisa ver como as alianças antigas, tipo a OTAN, estão sendo colocadas à prova como nunca antes. E aqui a gente vê essa nova dinâmica em ação. A Casa Branca passa a ver as alianças não mais como parcerias, mas sim como relações quase feudais, de dominância. Essa abordagem, junto com a irritação pela falta de apoio na guerra do Irã, acabou colocando a aliança transatlântica numa crise sem precedentes. E isso, claro, deixou a Europa numa posição bem vulnerável. E o epicentro desse terremoto geopolítico todo é o Irã, claro. Vamos dar uma olhada nos eventos específicos que transformaram o que era uma crise regional num verdadeiro incêndio global, que acabou servindo de catalisador para todas essas mudanças que a gente está vendo. A escalada foi, assim, vertiginosa. Começou com um ataque direto à liderança iraniana. A resposta de Teherã foi imediata e drástica, bloquear uma das rotas marítimas mais vitais do mundo. A partir daí, a coisa só piorou. A retórica foi ficando cada vez mais pesada, com ameaças gravíssimas, até chegar nesse ultimato que deixou o mundo inteiro em alerta máximo. E a retórica não ficou só nas palavras, não. A ameaça foi explícita. Atacar a infraestrutura é essencial para a vida da população civil iraniana. Isso elevou a tensão a um nível perigosíssimo, sabe? Borrando completamente as linhas do que é aceitável ou não num conflito. A resposta iraniana no palco mundial foi na mesma hora e foi contundente. Eles levaram o caso direto para a ONU, acusando os Estados Unidos não só de agressão, mas de incitar crimes contra a humanidade. Isso transformou o confronto, que era militar, numa batalha diplomática e jurídica também. E aqui é muito importante a gente ter esse contexto. O direito internacional que foi estabelecido depois das barbaridades da Segunda Guerra Mundial é bem claro. Atacar infraestruturas civis, que são essenciais para a sobrevivência da população, é proibido. Ponto. Isso é fundamental para a gente entender a gravidade dessas ameaças e o porquê de a comunidade internacional ter ficado tão em pânico. Bom, agora vamos ampliar um pouco o foco, porque, veja bem, isso aqui já deixou de ser um conflito regional há muito tempo. As ações lá no Oriente Médio estão criando ondas de choque que afetam a economia, a diplomacia, a vida de gente em todos os continentes. E a explicação para tudo isso está nesse número aqui, 20%. Parece pouco? Pensa só, 1/5 de todo o petróleo do planeta passa por essa faixinha de água. Então, quando ela é fechada, o impacto na economia global não é só grande, ele é imediato e gigantesco. E aqui está o resultado direto disso. Os preços da energia dispararam, um aumento de 70% tanto no petróleo quanto no gás. Para a Europa, que já vinha com problemas energéticos, o golpe foi duríssimo, gerando uma crise de uma magnitude que se compara à da pandemia. E aquela instituição que foi criada exatamente para lidar com crises assim? A ONU? Completamente paralisada. Uma tentativa de achar uma solução diplomática, de autorizar uma força internacional para garantir a navegação, simplesmente fracassou. E isso só expôs a divisão profunda que existe entre as potências mundiais hoje. Se a gente olhar os detalhes da votação, a gente vê o mapa do novo mundo se desenhando. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados mais tradicionais. Do outro, China e Rússia usando seu poder de veto. E a justificativa de Pequim foi especialmente interessante. Eles se recusaram a aprovar o uso da força no mesmo dia em que o presidente americano ameaçava destruir uma civilização inteira. Ok, vamos agora entender como isso se desenrola. Porque além da crise imediata, as nações estão se reposicionando. Toda essa instabilidade está forçando todo mundo a repensar suas fraquezas e a correr para garantir um lugar nessa nova ordem mundial que está surgindo. Esse contraste aqui diz muita coisa. A gente vê dois mundos bem diferentes. A Europa, em pânico, implementando medidas de emergência, pedindo para a população economizar energia, e do outro lado, a China, que, claro, também foi impactada, mas demonstrou uma resiliência impressionante, fruto de décadas de planejamento, de diversificação de fontes e de um investimento pesado em energias renováveis. E a resiliência da China não é só na energia, não.
Eles construíram um domínio quase absoluto em outra área vital, o processamento de minerais críticos. Pensa assim, mesmo que os minerais sejam extraídos nos Estados Unidos ou na Austrália, eles geralmente precisam ir para a China para serem refinados. Isso é uma vulnerabilidade estratégica gigantesca para o Ocidente. Em resposta a isso, Washington está fazendo algo que evitou por décadas, uma política industrial clara e direta. O governo está intervindo para reconstruir a capacidade do país de minerar e, o que é mais importante, de refinar. É uma mudança radical, que mostra o reconhecimento de que a segurança nacional agora depende diretamente da segurança das cadeias de suprimentos. E essa reavaliação estratégica não está acontecendo só na economia. A mesma lógica está sendo aplicada na saúde global. Essa citação do chefe da OMS nos lembra como a pandemia de Covid-19 escancarou as desigualdades profundas no sistema de saúde global, abrindo caminho para uma demanda urgente por mudanças. E a resposta está vindo do chamado Sul Global. Os países em desenvolvimento não estão mais esperando permissão, eles estão construindo, ativamente, um novo sistema. Estão exigindo produção local de vacinas, desafiando patentes e formando novas alianças, como no G20 e nos BRICS, para criar uma ordem de saúde que seja mais justa e inclusiva para todo mundo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente vê? Essa crise atual não criou essas tendências do nada, mas com certeza as acelerou de uma forma dramática, revelando os contornos de uma nova era. Para resumir, são 3 grandes mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, um Ocidente dividido, com suas alianças tradicionais passando por um estresse tremendo. Segundo, uma China que mostrou uma resiliência notável, colhendo os frutos de um planejamento de longo prazo. E terceiro, um Sul global que não é mais um espectador passivo, mas um ator cada vez mais forte, construindo suas próprias instituições e exigindo seu lugar à mesa. E isso tudo, claro, deixa a gente com aquela pergunta final no ar, né? A gente está vendo claramente que o mundo está num ponto de virada. O livro de regras antigo, ele está sendo rasgado na nossa frente. A grande questão que vai definir esse século é, com as regras antigas no chão, quem é que vai ter o poder e a visão para escrever as novas?